Bom, hoje nós vamos falar de um texto bem legal, um texto que vem depois de uma ação do Espírito Santo, um texto que está em Atos 2:17, né, que vem depois do Pentecostes, ali quando está acontecendo o Pentecostes. Pedro fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Né? Esse texto, Pedro diz depois de ser questionado ali, existiam alguns dizendo que eles estavam bêbados, que eles não entendiam bem o que estava acontecendo. Então Pedro vem e diz esse texto falando que o que estava acontecendo ali era cumprimento da profecia de Joel, né? Pedro veio e fala assim: olha, isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. E aí vamos para Joel 2:28, que diz assim: depois disso derramarei do meu espírito, né, sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E por que Joel profetiza isso, né? E o texto começa dizendo que depois disso, né? Então, para entender um pouco essa palavra, nós temos que olhar o que estava acontecendo na época de Joel e por que Joel disse essa palavra, né? Então, vamos pensar aqui, Joel, ele começa o capítulo apontando o que estava acontecendo naquela época. Naquela época o povo tinha se distanciado de Deus e nessa mesma época a nação ela estava sofrendo fome, sofrendo a falta de alimento por causa de uma praga de gafanhotos. Então Joel associa essa praga ao pecado deles, né? Essa praga seria o castigo de Deus pelo distanciamento deles de Deus. Então Joel associa a praga ao castigo divino. Então Joel, no capítulo 1, no versículo 2, ele já começa dizendo assim, ó: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Né? Então Joel começa a lembrar o povo. E aí no versículo 5 ele vem e fala assim: olha, acordem bêbados e chorem, lamente-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho, pois ele foi tirado dos seus lábios. A alegria foi tirada do meio do povo por causa dessa praga. E aí Joel vem e chama o povo para jejuar e orar e se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, né? Aí ele continua dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Ele está dizendo assim: olha, rasgue o coração de vocês, né? Não somente as vestes, que seja um arrependimento de coração, de dentro para fora, né? Porque Deus é um Deus paciente, cheio de amor. Arrependam-se e ele não enviará a desgraça. Joel 2, de 12 a 13. E depois ele fala da resposta de Deus, que Deus restaurará tudo, restaurará o povo. E aí então vem essa profecia maravilhosa falando do dia do Senhor, não somente do dia do Pentecostes, mas o dia em que Cristo voltará. Aí fala que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, de 28 a 29. Mostrando que Deus, ele não é somente Deus dos judeus,
mas Deus de todos os povos, né? Que Cristo viria para todos. Ele fala que derramará o seu Espírito sobre os filhos e filhas, né? E eles profetizarão, falarão de Deus, contarão sobre o Deus vivo, o Deus único, até sobre os servos e as servas, né? Aqui mostrando que Jesus, ele veio para todos e que no dia do Senhor, todos aqueles que receberam Jesus, que receberam a salvação, que invocaram, né, o nome de Deus, que se arrependeram dos seus pecados, estarão com Ele. E ele fala assim que e todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, né, no monte de Sião e em Jerusalém, né, Deus ele promete que haverá livramento para todos, né, os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, né, Joel 2:32. Então, Deus te abençoe, esta é a palavra, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso neste momento. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como único Salvador, e neste momento eu entrego a minha vida nas suas mãos e peço que o Senhor venha habitar dentro de mim através do seu Espírito, para que no dia do Senhor eu seja lembrado, para que no dia do Senhor o Senhor possa olhar para você, olhar para mim, e nós não seremos confundidos. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, não esqueça, curta, compartilhe este vídeo, venha nos visitar, nos acompanhe nas redes sociais, e uma excelente semana para você, uma semana abençoada em nome de Jesus.